pior dia da minha vida, acho que foi um dia que eu cometi um erro operacional, mas para isso eu preciso explicar como que funcionavam as negociações lá, para vocês entenderem, porque pensa assim, você tinha uma roda de negociações com 500 pessoas, então muitas vezes você estava comprando, gritando que você estava comprando, eu compro, sei lá, e você tinha o seu preço a 100, eu compro a 100, o outro cara do outro lado vende a 200, mas era distante, era difícil às vezes de vocês se enxergarem, quando mesmo que você quisesse comprar dele, etc e tal, e aí eu tinha plena convicção de que eu havia comprado uma ordem de uma pessoa, eu compro de você, aí eu achei que ele estava falando comigo, beleza, legal, anotei que comprei dele, ou seja, essa operação que eu imaginei que tinha comprado a 200 dele, eu já na hora fiz o day trade, vendi a 300, beleza, e aí aconteceu uma notícia muito pancada no mercado, isso era no mercado de índice, o índice explodiu tipo 2.000 pontos, 3.000 pontos, então na minha cabeça eu estava zerado, né? Porque eu comprei dele a 200, eu já tinha vendido a 300, eu estava zerado, mas não. Meu auxiliar foi confirmar com o auxiliar do cara como era arcaico. O auxiliar do cara falou, não tem nada com o Alisson. Então aí começa, aí o que aconteceu? Eu saía da roda, ia lá, falava pro operador, falou, mano, fechei com você, o cara tá louco, velho. Falei, aquela hora eu comprei de você a 200, o cara falou assim, não, mano, eu tava falando com o cara de trás, não era você. Porque a roda era tipo uma galera sentada em cima da outra assim, então ele tava falando com um cara aqui, ó, em cima. Então ele não fechou nada comigo. Eu falei, nossa, por quê? Porque como eu fiz a venda, eu fiquei vendido. E eu fiquei vendido. O mercado explodiu. Então foi um prejuízo na época, e eu digo, porra, na época, tipo, nós estamos falando de 2007, você perder mais de 100 mil reais, nossa, era muito, é como se nós estivéssemos falando hoje tipo 1 milhão de reais. Então, puta, aquele dia foi uma cagada, um erro operacional, foi um dos piores dias assim do meu pregão, porque óbvio, foi um dia que meio que me traumatizou, porque quando eu percebi que eu estava lá em cima, eu falei, e agora, o que você faz? Porque eu, naquele dia, obviamente, o meu chefe não estava lá, tinha tido viajar, então você meio que estava sozinho. E agora, o que eu faço? Então, ao mesmo tempo, foi o pior dia, mas aí eu comecei a operar. Comecei a operar. Eu explicar como que funcionavam as negociações lá, para vocês entenderem. Porque, pensa assim, você tinha uma roda de negociações com 500 pessoas. Então, muitas vezes, você estava comprando, gritando que você estava comprando, eu compro, sei lá, e você tinha o seu preço a 100, eu compro a 100. O outro cara do outro lado vende a 200, mas era distante, era difícil, às vezes, de vocês se enxergarem, quando mesmo que você quisesse comprar dele, etc e tal. E aí eu tinha plena convicção de que eu havia comprado uma ordem de uma pessoa. Eu compro de você, aí eu achei que ele estava falando comigo, beleza, legal. Anotei que comprei dele, ou seja, essa operação que eu imaginei que tinha comprado a 200 dele, eu já na hora fiz o day trade, vendi a 300, beleza. E aí aconteceu uma notícia muito pancada no mercado, isso era no mercado de índice, o índice explodiu tipo 2.000 pontos, 3.000 pontos, então na minha cabeça eu estava zerado, né? Porque eu comprei dele a 200, eu já tinha vendido a 300, eu estava zerado, mas não. Meu auxiliar foi confirmar com o auxiliar do cara como era arcaico. O auxiliar do cara falou, não tem nada com o Alisson. Então aí começa, aí o que aconteceu? Eu saía da roda, ia lá, falava pro operador, falou, mano, fechei com você, o cara tá louco, velho. Falei, aquela hora eu comprei de você a 200, o cara falou assim, não, mano, eu tava falando com o cara de trás, não era você. Porque a roda era tipo uma galera sentada em cima da outra assim, então ele tava falando com um cara aqui, ó, em cima. Então ele não fechou nada comigo. Eu falei, nossa, por quê? Porque como eu fiz a venda, eu fiquei vendido. E eu fiquei vendido. O mercado explodiu. Então foi um prejuízo na época, e eu digo, porra, na época, tipo, nós estamos falando de 2007, você perder mais de 100 mil reais, nossa, era muito, é como se nós estivéssemos falando hoje tipo 1 milhão de reais. Então, puta, aquele dia foi uma cagada, um erro operacional, foi um dos piores dias assim do meu pregão, porque óbvio, foi um dia que meio que me traumatizou, porque quando eu percebi que eu estava lá em cima, eu falei, e agora, o que você faz? Porque eu, naquele dia, obviamente, o meu chefe não estava lá, tinha tido viajar, então você meio que estava sozinho. E agora, o que eu faço? Então, ao mesmo tempo, foi o pior dia, mas aí eu comecei a operar.
Comecei a operar. Eu diminuí o prejuízo, então cheguei a estar perdendo, sei lá, 120 mil reais naquele dia. Fechei perdendo 60 mil, que era um puta prejuízo já, né? Mas, enfim, foi um aprendizado de que, porra, no pregão não dava pra você confiar no sentido de, cara, bom, você tinha que ter a certeza, confirmar com o cara. Parece besta, mas custava caro. O vacilo custava muito caro. Então esse foi um dos piores dias, né? Tive vários, né? E depois, assim, no outro dia, para voltar a operar novamente, ficou alguma coisa, algum resquício, um medo, o que mudou? Eu acho que eu comecei a ficar mais na defensiva, né? Então eu comecei a me defender mais, porque eu tava precisando de uma lição. Não queria que fosse tão dolorida, né? Mas eu tava precisando, sim, de às vezes que o mercado me ensinasse algo, porque muitas vezes somente, é o que eu falo, somente na dor, né? Somente quando pega no teu estômago é que você aprende, que você exatamente tem noção de como é importante se proteger. Porque muitas pessoas podem te contar experiências, muitas pessoas podem falar pra você, nossa, aconteceu isso comigo, evita fazer. Muitas pessoas podem comentar com você diversas coisas de experiências negativas, mas muitas vezes ler um livro é diferente de você sentir na pele. Então, às vezes, era exatamente o que eu estava precisando passar pra gente dar uns passos mais à frente nesse sentido, entendeu? Entendi. E qual foi o melhor dia daquela época? Putz, o melhor dia... É que é difícil nós falarmos de mercado financeiro sem falarmos de resultado, né? Então pode falar aqui, a gente pode falar de resultado assim, financeiro. Qual foi o valor? Queremos detalhes. Eu acho que assim, o melhor dia da minha vida, eu diria que foi quando eu encerrei um mês no positivo. Né? Óbvio que teve aquele dia que você, extrapolou o ganho, que você ganhou 300 mil reais, aquele dia que você fez 100 mil reais pela primeira vez, né? Te contei o dia que foi o mais negativo, mas teve o dia, acho que foi o mais positivo também, e tudo, obviamente, que envolve financeiro, porque o financeiro para nós era a nossa superação. Porque quando a gente começa a fazer muito dinheiro no mercado, a gente começa a falar, cara, será que eu cheguei no meu limite? Então, você faz 1.000 reais no dia, você faz 1.000 no outro dia, você faz no outro dia, você fala, cara, quando será que eu vou conseguir fazer 2? Quando você vai para 2, aquilo vira o teu teste, você fala, quando será que eu vou conseguir fazer 5? Quando será que eu vou conseguir fazer 10? Então, assim, todas essas marcas que você vai batendo, você acaba levando para a vida, né? Então, eu diria que foram vários dias especiais, assim, de superação, mas com certeza o dia mais marcante para mim, profissionalmente falando, foi quando eu encerrei o mês e fiz 500 mil reais. Tipo assim, foi um dia que eu falei, cara, é algo absurdo, assim, tipo, então, marcou bastante, né? Marcou bastante. Então, porque somente a gente que opera sabe todas as dificuldades que a gente passa, os bate, apanha, para encerrar o final do mês e falar, cara, olha o tamanho dessa conquista. Então, com certeza, esse fechamento de mês para mim foi um dos mais importantes. E Alisson, você comentou que quando você começou no mercado, você não tinha, assim, pretensão nenhuma, você só queria um emprego, conseguiu um emprego. Mas depois que você entendeu qual que era a magnitude do mercado, o que era o mercado financeiro, qual que foi a pretensão de continuar nele? Modéstia à parte, eu fiquei bom, né, nisso, graças ao meu mentor, os filhos dele. Nós fizemos uma corretora que valia 10 milhões, vale 200. Como? Com day trade. Então, isso querendo ou não, te faz ter uma habilidade. Essa tua habilidade vira a tua profissão. Essa tua profissão faz com que você tenha um ganha-pão bom, porque isso te faz ter retornos financeiros que, poxa, muitas vezes na época, diretor de banco não tinham. Então era uma coisa que acabou sendo muito viciante, porque são resultados financeiros. É o que eu falo, né? Eu gostava do que eu fazia, porque para o mercado financeiro, as pessoas chegam exatamente por isso, pela história que eu estou contando, né? As pessoas chegam pelo final da história, chegam pelo financeiro. Então elas chegam através de querer esses resultados. Mas elas não sabem o que você passou, tudo aquilo que é necessário você traçar até você chegar nesse resultado, né? Não focam no processo. O nosso processo foi muito dolorido.
Então foi muito, é igual eu te disse, a gente cria traumas, o mercado financeiro, ninguém é normal, ninguém passa pelo pregão e voz, ninguém, e você fala, nossa, esse cara nem parece que fosse, sei lá, de igreja, tipo assim, todo mundo tem alguma sequela da bolsa. Então, quando eu falo disso, que são as dores que vão ficando no meio do caminho para você construir. Nada é fácil no mercado, né? Então, esses altos e baixos, essas vitórias, derrotas, é uma volatilidade financeira e é uma volatilidade de emoções. Então, não é fácil passar por isso. Mas quando você passa por isso e você fica calejado emocionalmente, você não larga também. E você não tem por que largar, entendeu? É algo que eu amo fazer, eu gosto de fazer, eu sou bom nisso. Sou feliz fazendo isso e ainda ganho dinheiro. Então, para mim, igual você perguntou, o que te motivou a continuar fazendo isso? Eu não me vejo fazendo outras coisas. E olha que eu já tentei.